Podcast. Hoje temos um programa bem especial para falar de um evento que já é marca registrada do Lato Senso, que é o Lato Sim. Estou aqui com o professor Alex Butral. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Que vai conduzir conosco essa conversa, e nossos convidados especiais, Kelvin Babilônia, ex-estudante Lato Senso, hoje advogado. Boa tarde, pessoal. Um prazer poder voltar para cá, depois de 6, 7 anos distante dessa casa que eu não visitava. Espero poder contribuir bastante com o debate hoje. E a gente está aqui também com uma figura registrada aqui da nossa casa, que é o professor Francisco Rocha, por vários anos. Quantos anos, mestre? 25, 30 anos? 26 anos de 26 anos de Lato Senso. Está participando aqui com a gente também. E aí, mestre, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Luana. Kelvin. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Continuo aqui com vocês, né? De vez em quando eu estou por aqui. É um prazer imenso estar aqui, matando sempre a saudade dos professores, da equipe, dos alunos, dos amigos. É sempre um grande prazer. Que bom, seja bem-vindo, professor. Obrigado, Luana. Muito obrigado. Para você que já nos acompanha aí nas redes sociais, conhece um pouquinho a história do Lato Senso, ou é pai e estudante, já conhece um pouco sobre o Lato Sim. Esse é um evento bem especial, realizado já há 16 anos, que nada mais é uma simulação dos debates feitos pela ONU, em que os alunos têm a oportunidade de fazer esse debate, construir argumentações, desenvolver defesas e, claro, né, Alex, colocar o conteúdo na prática, é isso? Com certeza, o Lato Sim é um dos principais eventos que a gente tem aqui na escola, né? Desde 2016 eu faço parte da equipe que conduz o Lato Sim aí. Vale ressaltar que é um evento que é feito por nossos alunos do 9º ano, né? Finalizando o ensino fundamental, mas que envolve toda a equipe de professores, envolve a equipe que é da imprensa, envolve os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos que vão fazer parte da equipe, da condução do projeto. E realmente é um projeto espetacular que é desenvolvido pela nossa escola aí, que faz os alunos do nono ano irem muito além, né? Então é bem interessante assim. E, professor Francisco, nós gostaríamos justamente que o senhor contasse um pouquinho como foi que nasceu o Lato Sim. Antes do Lato Sim nascer, nós tínhamos o projeto Meio Ambiente. Sempre tivemos o projeto Meio Ambiente. Eu estou no Lato Senso desde 95. 96 nós iniciamos as atividades com o projeto Meio Ambiente, com todos os alunos desde os pequenininhos, passando pelos alunos do ensino fundamental 1, depois fundamental 2 e culminando com o ensino médio. Nós tivemos trabalhos com Lato Senso, antes Mundo Lato, devido à própria temática, até mesmo com os alunos de terceiro ano. Mas assim, nós iniciamos praticamente o Lato Sim a partir de 2006. Em 2005 tivemos uma aluna, uma ex-aluna, que foi fazer relações internacionais em Brasília. Ela se deparou lá com a ideia, em nível de terceiro grau, achou muito interessante e trouxe para a gente. E a partir de 2006, nós implantamos o Lato Sim. Para vocês terem uma ideia, já em 2006, nós levamos a Brasília um grupo de 90 alunos para participarem das simulações em Brasília com os alunos do Brasil todo. Inclusive, nós tivemos uma equipe muito boa que participou, que esteve junto com eles. Após esse encontro em Brasília, nós ainda levamos o pessoal para Rio de Janeiro, para São Paulo e para Minas Gerais. E desde então, nós estamos com essa simulação de debates, muito importante, muito interessante para os alunos. Eles correm em busca dos sonhos deles. Muito interessante. E todos esses anos o senhor participando junto, que histórias o senhor tem para contar de estudantes, algo
que marcou, um depoimento de quem volta à escola depois conversar? O Kelvin pode falar muito bem a respeito disso daí, mas assim, para eles é tudo muito interessante, é tudo muito novo. Os alunos recebem os temas mais ou menos com um mês de antecedência, não é, professor Alex? Um mês e meio. Um mês e meio. E aí eles vão se reunir em equipes, em grupos, não é isso? Depois eles se formam em comitês e eles se preparam individualmente, em casa, é, entre os colegas mesmo. E depois a gente começa a fazer toda uma simulação em sala de aula com os diversos professores, que isso aí envolve os professores das diversas áreas. Não apenas o professor da área de humanas, mas também o professor da área de exatas e biológicas. Então, tem sido muito interessante para eles. Eles se envolvem bastante, os debates são muito aguerridos, são muito interessantes. Eles saem assim vitoriosos daqui. Com certeza. Como foi a sua experiência, Kelvin, enquanto estudante? Assim, eu achei interessante o professor Francisco comentar que é envolvente o projeto, que de fato eu participei pela primeira vez como membro em 2014, no meu nono ano. E assim, é algo muito novo, como o senhor colocou. Realmente a gente lida com um projeto que a gente não tinha tido antes. O projeto Ambiente tem uma pegada um pouco diferente, né? Os temas que são desenvolvidos ali também são os temas assim um pouco mais complexos do que a gente está acostumado a ver. Mas logo no primeiro momento, na minha primeira experiência, eu gostei muito. Foi algo assim que me abriu uma nova porta, eu diria. Eu comecei a enxergar o mundo de outra forma com essas experiências. Não à toa que eu retornei no primeiro ano, em 2015, para participar como diretor de mesa. Em 2016, mais uma vez. Em 2017, participei como diretor-geral lá na unidade do centro. E em 2015, é legal relembrar que eu fui até para o Rio de Janeiro com uma equipe aqui com o professor Luiz Fernando e outros colegas, participar de uma simulação que ocorre lá, com estudantes do Brasil inteiro, que chama Mirim, organizado pela PUC do Rio de Janeiro. E assim, para vocês verem, até onde isso me levou, até o Rio de Janeiro, foi a outro estado por conta de um projeto que chama Lato Sim, né? A experiência, ela é muito enriquecedora, cara. Não tem como definir isso com outros termos. Por exemplo, me questionaram aqui mais cedo se isso influenciou na minha escolha de curso, né, de graduação. Se eu fiz direito por conta do Lato Sim. E assim, eu não posso confirmar para vocês que eu fiz direito por conta disso. Mas uma coisa eu tenho certeza, que as habilidades que hoje eu tenho como advogado, que eu posso imprimir aos meus clientes, ajudar as pessoas que procuram os meus serviços, muito tem base por ali. Porque no latim a gente aprende sobre oratória, por exemplo. Cara, para um advogado, oratória é tudo. Às vezes a gente precisa, numa reunião, por exemplo, sustentar a parte de um cliente, ou às vezes mesmo durante um julgamento, fazer a sustentação oral, que a gente chama para defender um ponto. Então, assim, o latim eu acho que é a primeira experiência que o aluno, pelo menos do latim, tem de fato com orar, com a oratória, né? Você vai ali para frente, discute com seus colegas, na frente de professores, temas sérios, temas atuais, temas relevantes, e isso vai fazendo com que o aluno desenvolva uma certa competência, né? Que, por exemplo, para mim hoje é muito importante essa questão de oratória. Também tem a questão dos temas, que são muito complexos. Isso faz o aluno querer pesquisar mais, ir mais a fundo, né? Que é algo que também é muito importante para mim hoje, porque o direito não para, o direito ele se atualiza todos os dias. Então a gente precisa estar sempre buscando mais e mais e mais. Que era algo que a gente fazia nos debates do Latim, e não só para participar do Latim, durante o desenvolvimento, o desenrolar do evento, né? A gente estava ali sempre com material que podia, pesquisando coisas novas. Eram 2 dias na minha época, não sei se ainda é assim hoje. Sim, sim. Nessa virada de dia a gente passava a noite pesquisando, atualizando para poder chegar com um material mais adequado para os debates e tudo mais. Então, assim, a gente vê que de várias formas, em vários campos, em várias esferas, o Latim desenvolve no aluno certas competências e habilidades que são muito importantes, no meu caso, para o direito, mas eu acredito que para qualquer profissão. Até porque a pessoa que sabe se expressar, sabe como aparecer, vai muito à frente dos seus concorrentes, vamos colocar assim, como a gente comentava, né? E, cara, a experiência para mim está marcada na memória. A época foi 2014, quando eu participei como aluno, e eu fui destaque do meu comitê. Eu tenho até hoje o jornalzinho da imprensa, que a imprensa organiza, né? O meu irmão mais velho, que participou acho que uns 2 anos antes também, foi o destaque da época dele. E não à toa, em 2017 retornei a convite do professor Luiz Fernando para ser diretor-geral da unidade do centro.
E aí foi uma outra experiência que eu tive com liderar, né? 2017, a gente participou, tinha eu e mais um colega ali à frente, de todos os comitês lá da unidade do centro, no Lato Sim. Então você imagina, na época eu já tinha começado a faculdade de Direito, estava no meu segundo, primeiro período, chego para liderar, acho que 4, 5 comitês com dezenas de adolescentes, eu, um adolescente recém saído da escola, como? A gente tem que dar um jeito, não tem o que fazer, né? Você foi delegada a missão para você, você tem que cumpri-la. Então, assim, eu ali naquele momento tive que tomar as rédeas da situação, e foi muito legal, porque hoje em dia, por exemplo, no escritório em que eu trabalho, eu tenho que lidar com estagiários. Então, assim, a gente aprende como conversar, como levar o jovem e indicar o caminho para fazer o que é o ideal, fazer o que é certo, né? No caso lá a gente tinha que manter a ordem, o pessoal conversa, faz barulho, às vezes tem dúvida, quer um direcionamento, e a gente estava ali para orientar da forma que podia. E isso também me ajuda hoje, como eu falei para vocês, a questão da oratória, a questão de busca pelo conhecimento, a questão do liderar. É muito importante também. E não só para a minha profissão, eu diria que para qualquer outra profissão que o Laticínio forma aí, é preciso você saber liderar para conduzir. É muito importante e acho que foi assim que o Laticínio me ajudou na minha condução profissional aí. Foi dessa forma. Espero ter... Kelvin, me tira uma dúvida. Você ainda lembra do tema que foi discutido no seu ano de participação? Cara, boa pergunta. Eu não me lembro agora o tema exato. Eu lembro que eu fui à Indonésia. E a Indonésia não tinha assim uma participação muito relevante no tema. Mas para você ver, pouco importa o país que você está representando, muito importa o que você quer contribuir. Eu fui à Indonésia e fui destaque, para vocês terem ideia. Mas o tema assim era relevante ao meio ambiente, mas eu não consigo te precisar o que exatamente foi. Essa é uma coisa importante, né, que deve ser falada também no projeto, porque a gente sempre tem um tema guarda-chuva, né, um tema amplo, um tema maior, e dentro desse tema a gente tem subtemas, são subtópicos, né, de temas que a gente busca envolver tanto a questão social, econômica dos países, mas que não fuja a questão ambiental. Certo. Né, e são vários temas que são divididos por comitês, e nesses comitês, né, para a gente tentar entender um pouquinho a estrutura do projeto, nesses comitês tem as delegações, geralmente divididas entre 3 e 4 alunos, né, que vão fazer a defesa daquele tema. Alguns utópicos, alguns mais reais, assim, então gera uma discussão bem ampla, bem forte, e os alunos eles acabam se preparando aí bastante, conseguem desenvolver um trabalho super legal ao ponto de passar 10 anos, 8 anos, 10 anos, ainda ter a propriedade de chegar e conseguir falar do projeto, que é algo realmente que marca. O Laticínio é algo que marca. Eu, por exemplo, tô aqui, ó, eu participei em 2014, fazem 9 anos. Quase 10 anos. Quase né? 10 anos. Eu tenho colegas que participaram antes. E até hoje eu tenho certeza que lembram com muito carinho do projeto. Uhum. Porque, como eu te falei, realmente para um jovem que está ali com 14 anos, indo para o ensino médio, começando a enxergar a vida como ela é, o projeto te dá a oportunidade de desenvolver certas atribuições, certas competências que regularmente a gente não vê, né, no ensino, do dia a dia e tal. Perfeito. E isso é muito interessante. E mostra como, por exemplo, esse projeto ele é um projeto que foge da normalidade do nível escolar que a gente tem. Padrão, regular. Então, é bem interessante porque exige demais do aluno, e o nono ano é um aluno ali que ainda precisa evoluir bastante, mas que também já não é mais aquela criança do ensino fundamental. Então, é a idade perfeita para criar essa maturidade na oratória, na busca pela pesquisa do tema específico, nos estudos. Então, eu acho que é isso que faz o nosso projeto se sobressair frente aos demais projetos que a gente vê. Exato, porque é uma transição, né, do ensino fundamental para o médio, e é o momento exato de se criar habilidades, como o Kelvin comentou, independente da profissão que possa pensar ainda à frente, já que o nono ano ainda são muito jovens para isso, mas são habilidades como cidadãos, tanto no sentido do desenvolvimento pessoal, da oratória, de criar a argumentação, da postura, do respeito em escutar os colegas, como na questão das próprias temáticas, né? Pensar o meio ambiente, pensar soluções, ações que poderiam de fato ser colocadas em prática. Então, é um momento que eu digo que é sair da bolha, para poder pensar na visão do outro país, de um outro continente, o que pode estar acontecendo no mundo ou não. Isso, porque eles sabem que eles não podem, de forma alguma, só estudar o país que eles vão representar.
como eles vão estar num comitê que eles sempre vão ter que estar falando e discutindo, eles precisam ter essa noção, né, que eu preciso estudar o meu país, eu preciso estudar o país do outro, porque o país do outro pode me atacar, Como eu vou como eu vou contra-argumentar o que está contra-argumentar. acontecendo? Então é importantíssimo ter essa visão do todo, do comitê como um todo. Ele, os temas são abrangentes. Não apenas se vai exigir a pessoal da área de humanas, mas também vai exigir a área de exatas, como a química, a física, a própria biologia, não é isso? As línguas, a questão de você ter uma certa habilidade para inglês, para espanhol, no caso, alguns até para francês, não é isso? Mas assim, ele é muito abrangente. Tanto é que os professores que avaliam os alunos, eles precisam ter uma abrangência em todas as áreas, né? Não apenas um professor de língua portuguesa, por exemplo, para avaliar a performance ou a habilidade daquele aluno que está expondo ou está discutindo o tema. Mas assim, os professores, todos eles têm que estar participando da avaliação como um todo. Professor de história, professor de matemática, professor de biologia, professor de inglês, de espanhol, todos eles têm que estar atentos ao que o aluno está discutindo, ao que o aluno está defendendo, o comitê que ele está defendendo, porque o meio ambiente, pessoal, é questão de vida, é questão da preservação, primeiramente, do homem, do ser humano. Esse intra-relacionamento aqui, o meu eu, eu me conheço, como é que eu sou, o que eu devo fazer pelo meu ambiente, né? O que eu devo fazer pela terra, pela vida na terra, as águas, os rios, os igarapés, o lixo, eles têm que ter uma dominância completa, uma dominância assim bem ampla. É uma temática muito abrangente. O ano passado, infelizmente, nós não pudemos encaixar os professores das diversas áreas. Mas este ano, eu acredito que nós estejamos abrangendo todos eles. Você se lembra disso, né, Alex, em relação ao ano passado? É isso. A primeira, a última vez que nós trabalhamos no meio ambiente, antes da pandemia, foi em 2019. Foram os alunos todos reunidos lá na Ponta Negra. Aí tivemos 2020 e 2021, por conta de pandemia, não tivemos o meio ambiente. E quando foi o ano passado, 2022, também realizamos essa simulação lá na Ponta Negra. Aí eram 9 comitês, né, Alex? 9 comitês, foram muitos. Nós começamos com 4 comitês e já o ano passado nós abrangemos 9 comitês. Eu acho que esse ano também são 9 comitês, este ano, eu acredito. 8 comitês, não é isso? Então, é muito interessante, como o Kelvin falou, serviu muito para ele, não apenas como um advogado, não apenas como um estudante de direito, mas serviu muito para ele como, vamos dizer, como um projeto de vida, como um sonho a ser perseguido, um sonho a ser concretizado. Isso é muito importante. Por muitos que eu conheço, sonho de verdade. Tem gente que fez o laticínio e já desenvolveu aquela ideia do, pô, preciso fazer relações internacionais. Conheço pessoas que, beleza, não fizeram relações internacionais, mas seguiram pelo caminho do direito internacional. Entendeu? Foram fazer o bacharelado em direito e estão se especializando em direito internacional. Para você ver como é que é algo que Fica marcado. você fez com 14 anos a primeira vez e está conduzindo aí toda a tua carreira profissional, né? Toda a tua trajetória. Legal. Para fecharmos esse momento, como você poderia definir um resumo, dizer o quão impactante foi na sua vida o Lato Sim? Acho que só o fato de eu estar aqui hoje demonstra quão impactante foi o laticínio na minha vida, né? Como a gente comentou com o professor Alex, 9 anos atrás eu participei pela primeira vez, e aqui estou eu, 9 anos depois, falando sobre o projeto. Eu acho que para todos os alunos, mas principalmente para aqueles que gostariam de seguir a área das humanas, é um projeto muito interessante. Ele só tem a somar. Isso aí é fato. Como eu já mencionei aqui diversas e diversas vezes, ele te desenvolve inúmeras atribuições, inúmeras competências que vão te ajudar não só na tua vida pessoal, mas principalmente na tua vida profissional. Entendeu? Eu acho muito, muito legal
a forma como o projeto capta o aluno, envolve o aluno, e o aluno sai dali com uma perspectiva diferente. Isso era muito engraçado, a gente sempre comentava porque o aluno que passava pelo Lato Senso na série, ele vivia assim, algo completamente novo aqui na atmosfera Lato Senso, né? Então você vê que é algo que realmente afeta a percepção. Porque, como eu falei, são adolescentes que acabaram de sair, estão finalizando o fundamental, estão indo para o médio, estão começando a ter essa experiência diferente sobre problemas. Porque, querendo ou não, a gente vai para um comitê discutir um problema, entendeu? E como o professor Alex comentou, a gente precisa entender todo o macrosistema do problema. Você tem que entender tudo que está acontecendo, não só sobre o seu país. Então isso também é muito importante para o desenvolvimento, né, do adolescente, porque ele começa a enxergar que às vezes um problema aparente não é o que aparenta ser. Na verdade tem algo muito maior por trás disso. E isso, entendeu? Vai dando uma noção da vida para a pessoa que é bizarro. Você vai aprendendo cada dia mais que os problemas não se resolvem de uma maneira simples, na verdade. Demanda colaboração, demanda cooperação e demanda muita força maior, entendeu? Você sozinho não resolve. Até porque você vai participar de uma delegação, você não está nem sozinho, você tem uma equipe, né, de 3 ou 4 colegas. Então, essa questão aí do como enxergar a resolução de problemas é uma lição para a vida, cara. Tem jeito. Lá sim, transforma o aluno de diversas formas. Isso aí é certo. Ele ter também uma visão de mundo, né? O que está acontecendo no mundo. Quer dizer, não é só aqui na nossa realidade, Amazonas, Manaus, né? Não é só aqui no meu bairro, não é só na minha família, mas é uma visão de mundo. Olha, o mundo todo, eu considero que o mundo todo esteja doente. É uma doença de guerra, é uma doença de desamor, desafeto, de ódio, é uma doença de desconfiança. O mundo todo está assim. Eu dizia em 1918, eu dizia lá para os alunos, para os professores, nós somos professores, na- no horário do lanche, e eles comentavam sobre as áreas que os alunos iriam, né? Principalmente a área de exatas, ou então para engenharia, ou então para direito, ou para medicina. E eu dizia para eles, olhem, observem bem que muitos desses alunos que estão optando hoje por essas áreas, é provável que alguns deles vão escolher a área da psicologia porque o mundo está doente, o mundo está precisando de afeto, de carinho, de amor, não é isso? O mundo todo está em guerra, é isso? A gente observa pelo que acontece hoje na realidade mundial. A coisa tá bem realmente muito triste, muito carente do homem olhar para o homem mesmo, olhar para a realidade que está acontecendo no dia a dia. Essa é a ideia final do projeto, né? Focar no meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente não fala só em vegetação, em clima. Meio ambiente é tudo que nos tudo. envolve. São as relações sociais, econômicas, ecológicas. Então esse é o foco do projeto, é chamar a atenção para o meio ambiente e como a gente pode trabalhar para preservá-lo ou melhorá-lo, né? Melhorá-lo. É isso. É isso que torna o nosso aluno diferenciado. Exato. E, para fechar, considerando esse seu comentário, o que o senhor gostaria de deixar de mensagem para os estudantes que vão fazer o Lato Sim 2023? Olha, eu gosto muito de uma poetisa, que você é da área, o Alex é um pouco da área também, Kevin principalmente, mas eu tenho um poema da Cecília Meirelles, um poema simbolista muito interessante. Ela vai dizer assim, eu posso declamar? Pode. Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. As dificuldades, né? Debaixo do sonho vai levando meu, debaixo da água vai levando meu sonho dentro do navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e meu navio chegue ao fundo e meu sonho desapareça. Depois da tempestade vem a bonança, né? Depois tudo estará perfeito
praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. Ou seja, você tem um sonho, você vai tentar realizar esse sonho, vai enfrentar muitas dificuldades. Vem a noite, vem os filhos, mas você vai enfrentando aquelas dificuldades. Você não pode desistir e você consegue. Então, depois tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, os olhos secos como pedras e as 2 mãos quebradas. Mas o sonho realizado. Muito obrigada, professor. Ok, obrigado. Fechamos aí um primeiro bloco de um LatoCast muito especial que é sobre o Lato Sim e já já voltamos com todas as novidades do que vai acontecer este ano. Olá pessoal, voltamos aqui e vamos conversar um pouquinho mais sobre o Lato Sim, que está na sua 16ª edição. Seja bem-vinda, professora Ana Beatriz Carmo. Obrigada. Boa tarde, gente. Nossa professora de Geografia, que está aí à frente, junto com uma equipe de professores, organizando o evento que vai acontecer em breve e vai conversar um pouquinho conosco sobre a escolha da temática. Então, você que está acompanhando, anote aí, porque vamos falar bastante sobre isso. Ações globais eficazes para atenuar as divergências socioambientais e a promoção dos direitos humanos. Professora, como foi o momento, a conversa, a discussão para se chegar a essa temática? Bom, tudo começa, né? A escola ela pede para a gente começar a fazer alguns movimentos de pesquisa, né? Principalmente em relação às atualidades, né? O que tem acontecido no mundo, né? Verificar alguma questão que a gente possa debater de uma forma que tenha um aporte teórico para que os nossos estudantes consigam ter uma base, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem alguns conteúdos que são até alguns temas que são bem relevantes da gente trabalhar e que são atuais, só que quando a gente vai pesquisar, né, artigos científicos, até mesmo reportagens, a gente tem às vezes algo muito escasso. E isso é um ponto negativo para o nosso debate, porque ele precisa fluir, né? E para ele fluir, a gente precisa ter algumas informações mais profundas. Então, o primeiro movimento que a escola pede para a gente fazer é ir atrás de algumas temáticas que podem ser particulares em determinadas áreas do globo, né? Do planeta inteiro. Então, vários professores foram solicitados, e aí a gente vai fazendo alguns movimentos de pesquisa. E aí a gente chega num dia para debater essas nossas pesquisas, né? O que a gente encontrou, qual seria relevante a gente debater, né? Para colocar num comitê e tudo mais. Quem ficou responsável bastante por esse movimento foi eu e o professor Luiz, a professora Luciene também, ambos de História, né? Então, a gente ficou responsável por fazer essas pesquisas. Aí, quando a gente chegou lá no dia, a gente percebeu que todos nós tínhamos temas bem diferentes, extremamente atuais, só que até mesmo bem distintos, assim, uns mais ambientais, outros mais sociais, né? E a gente ficou assim, meu Deus, será que a gente vai abarcar tudo num tema só, né? Como é que vai ser esse tema geral, esse tema gerador? Porque primeiro a gente faz os comitês, né? Esse é o primeiro movimento. E aí a gente ficou pensando se a gente iria separar, fazer nicho, né? Assim, nichar, não, vamos só falar das questões ambientais ou só da questão humana. Só que isso é algo tão forte que tem acontecido, né? Na atualidade, assim, tanto as questões ambientais como as questões sociais mesmo, né? Problemas sociais, então a gente resolveu tentar abarcar tudo de uma vez, né? A criação desse tema, inclusive, quem foi que fez esse tema foi eu, esse tema geral, né? O primeiro que tu acabou de ler pra gente. E eu fiquei horas, assim, né? Lendo todos os temas dos comitês e tentando, de alguma forma, encaixar para que fizesse sentido esse tema gerador. E deu super certo, né? Eu mostrei para os nossos colegas, a gente visualizou que nós tínhamos questões muito particulares de determinadas áreas e que dava para a gente trabalhar de uma maneira bem rica, né? Coisas atuais, como questões de guerras, como também direito das mulheres, que eu acho que é uma pauta super importante que a gente está trazendo, né? Que eu creio, eu sou nova na casa, assim, né? Tenho aí uns 6 anos, mas o tempo que eu tô aqui, eu percebi que a gente ainda nunca
não tínhamos tido esse momento de falar sobre essa questão ainda. Então, eu acho que está sendo um movimento bem legal, né? De temas novos, atuais, temas que interessam os nossos alunos, né? Isso é muito importante a gente frisar. E diferente do ano passado, a gente ficou nichado em um único segmento, né? Eu acho que tu participou, Luana, e aí tu viu que a gente botou um tema geral, né? Só a questão dos refugiados, e a gente separou, né, em vários comitês. E a gente percebeu que isso pode ter gerado algumas falhas, né? Eu acho que todo projeto a gente tem os seus prós e contras, né? Então, quando a gente finalizou, a gente percebeu que a gente poderia abrir mais, né, esse tema, deixar mais rico, para que a gente tivesse mais assuntos, né, sendo discutidos de uma forma mais relevante. Então, Até porque eu acho que ano passado também estávamos comentando aqui com o professor Francisco, tinha aquela saudade e aquela ânsia, da digamos pandemia, assim, de acontecer o Lato Sim, em função de 2 anos parados da com pandemia. certeza. Com certeza, isso fez toda a diferença. Então, eu acho que vai ser, eu acho não, tenho certeza, assim, tem tudo para ser um tema que a gente vai, de fato, assim, debater bastante, chegar a conclusões bem positivas, né? O objetivo central, creio que vocês já discutiram aqui, que é a gente fazer essa resolução, né, desses conflitos. Então, eu acho que a gente vai chegar em soluções muito efetivas mesmo, assim, que seriam capazes de ser utilizadas na realidade mesmo, né, do nosso mundo e não subestimar os nossos alunos, né, que estão aí pensando e estudando, né, bastante. A gente teve um movimento sábado agora, né, não sei se vocês já comentaram. Ainda não, pode falar. A gente teve nesse último sábado, né, um movimento de treino, né, de teste. Então os meninos vieram para cá e a gente lança um tema, vamos dizer assim, que não vai, um tema aleatório que não vai ser debatido no dia, né? Nesse sábado foi sobre belicismo, questão das armas nucleares. Então a gente deu uma semaninha para eles estudarem e debaterem só para a gente treinar a questão mais das regras, né? Que é algo que eles ainda têm um pouco de dificuldade. E foi bem interessante, né? A gente viu ali já um movimento de estudo muito grande, né? Eles estão comprometidos com o projeto. Ah, realmente, assim, eu acho que ali eles visualizaram que eles precisam estudar, né? Porque enquanto você parece que não é posto ali na fogueira, né? Você não sente aquela pressão, e aí eles estavam, acho que, encaminhando a passos lentos nesses estudos. E aí, quando chegou no sábado, acho que eles tiveram um choque de realidade, e aí estão botando para estudar essa semana. Hoje, né? A gente tá gravando aqui segunda-feira, já vieram me perguntar, né? Questão de onde pesquisar novamente, tudo mais, apesar da gente já ter orientado, então a gente percebe assim que eles já tiveram um choque mesmo de como vai ser no dia, né? E aproveitando essa questão do choque da realidade da pesquisa, vou aproveitar a Kelvin para comentar um pouquinho como isso mexia com vocês enquanto estudantes sobre fazer essas pesquisas e o quão enriquecedor isso é ou não. Cara, então, acho que a primeira dúvida é sempre por onde começar, né? Porque a gente pega um tema desse amplo, pensa, pô, a gente vai falar aqui sobre problemas sociais, econômicos, ambientais. E aí, primeiro passo, internet, né? Mas a gente tem que sempre tomar cuidado com o material que a gente está buscando. Os livros da escola, também, história, geografia, sempre foram muito bons para dar um norte ali no tema, até porque sempre que a gente vai discutir, sempre tem conhecimentos gerais, cara. Você tem que saber de tudo, né? E na internet você vai encontrar coisa boa, mas você tem que atentar. Eu me recordo que na minha época a gente fez muita pesquisa pela internet. Inclusive eu até comentei no outro bloco que aquela virada de sexta para sábado, que é um intervalo, né? Do primeiro para o segundo dia, é quando o negócio pega, que a gente para, porque muitas das vezes a gente estuda bastante, mas chega lá no dia, pô, como é que a gente vai desenvolver o debate aqui? Como é que a gente vai começar? Então, a gente sempre começa assim um pouco mais devagar, um pouco mais frio, e aí ao longo do dia vai esquentando, chega o final do dia para ter o intervalo do segundo dia, aí é quando o bicho pega. A gente vai estudar porque a gente já definiu ali qual o caminho que a gente está traçando, qual o objetivo que a gente quer chegar. E aí o pessoal bota para estudar, cara. Eu acho que o momento que eu mais estudei, eu não recomendo vocês, tá bom? Mas foi do primeiro para o segundo dia. Porque quando a gente já está ali envolto na atmosfera do projeto, já sabe o que a gente está querendo e a gente vai a fundo. Mas o ideal é você estudar com antecedência, todo o tema, para chegar na hora e dar o show, né? E regras também eu acho que é muito importante. Eu tinha esquecido desse detalhe, tem regras, né? Para Sim. você se portar
o debate, como conduzir os debates, isso tudo é muito bem delineado. Então, atentem muito para isso, porque isso vai dar problema. Negócio de regra, acho que mais problema com regra do que conteúdo, porque conteúdo aluno do Lato Senso tem de sobra, né? Verdade. É isso. Inclusive, eu percebi muito no sábado que muitos não tinham estudado, assim, sobre o tema, né, que a gente ia trabalhar, que era a questão das armas nucleares, mas, cara, assim, eles tiveram uma desenvoltura, desenrolaram o tema, mesmo não tendo estudado do seu país ou algo específico, desenrolaram, assim, de uma maneira que realmente eu fiquei impressionada. Então, é como o Kelvin falou, ele já tem um conteúdo, né, dentro de sala de aula, a gente está estudando, a gente tem aí eles têm um conhecimento que eles podem utilizar no dia também. É só atrelar, né, enriquecer mais, e essa virada mesmo de dia, assim, eu acho que é a chave, né, porque de fato é quando eles entendem como que o debate está ocorrendo. E o segundo dia já é para resolução. O objetivo do segundo dia é mais a resolução ao invés do ataque, né? Então você já chega com o intuito ali de mostrar o que que a gente pode fazer. Ah, não, vamos fazer aliança, a gente vai promover, né? O que que vai acontecer? Então eles já começam a se articular para chegar num pensamento em conjunto, né? Em comum, mesmo que não seja 100%, mas de uma boa parte. E o que que o senhor tem de expectativa, professor Francisco, para este ano? O senhor acompanhou um pouquinho também essa simulação? Acompanhei no sábado, eu dei uma passada rápida nos grupos, né? Não entrei porque, assim, eu sempre percebi ao longo desses anos que eu estive à frente de Laticínio, né? Quando o coordenador entrava em sala, parece que a menina ficava mais temerosa, né? E assim, são 4 momentos, né, Kelvin e Ana? São 4 momentos. Aquele primeiro momento, está todo mundo eufórico ali, querendo saber quem é quem, como é que vai ser, o que que eu vou falar. E o que sempre me pareceu é que eles não estavam preparados para aquilo ali. Então, o primeiro momento foi um momento muito morno. Quando eles viram que o negócio tinha que se levar a sério, aí já para o segundo momento, que era o primeiro dia, no segundo momento, então eles começaram a se soltar um pouco mais. E já se preparar para, como fez o Kelvin, para naquele intervalo de um dia para o outro, eu acho que teve gente que nem dormiu pesquisando internet para fazer bonito no dia seguinte e para chegar a essa resolução. Então, eu acho que é muito importante esses dias até o final do mês, os professores realmente colocarem lenha na fogueira lá, fazerem a meninada, ou incentivar a meninada a pesquisar bastante, estudar bem, vir bem preparados, porque eles vão estar sendo avaliados pelos professores, é avaliação individual. Então, assim, não vai ser uma avaliação do grupo, vai ser uma avaliação individual, tu sabe disso, que é individual a avaliação. Então, assim, eles precisam estar bem preparados para falar. Então, tem que pesquisar, tem que ir para a internet, tem que correr atrás de trocar ideias com colegas, trocar ideias com os professores, e os professores incentivando. É isso? Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente sempre bateu na tecla foi, olha, vocês precisam saber que vocês são delegados lá da ONU, vocês têm que ter uma postura X, não tem que estar usando gíria, não tem que falar um português errado, vocês têm que falar uma língua culta ali, tem que estar bem preparados, tem que ter a postura, tem que saber ouvir, tem que esperar a sua vez para ouvir, tem que respeitar o momento de ouvir o outro, de falar, também tem um tempo reduzido ali para você falar. Essas coisas todas os professores precisam, até o final do mês, trabalhar bem com a meninada, reforçar. E é interessante esse lembrete, até o que comentaram sobre as regras. Por exemplo, eu acompanho a equipe de estudantes da comunicação. E aí as próprias alunas relataram que estavam acompanhando as salas, filmando, tirando foto, e alguns alunos falaram, ah, não, só um pouquinho, faz de novo que a postura ficou errada, peraí que eu tenho que ajeitar isso aqui. Então já começam a se auto-perceberem. E aí é justamente mais uma habilidade desenvolvida no aluno, né? Porque uma coisa é você participar, o outro comentar o que aconteceu, e outra coisa é você se já se perceber, se autoavaliar sobre o que está fazendo ali com o grupo. E há aqueles alunos, Luana e Ana, há aqueles alunos que são mais assim, são tímidos, né?
mas há outros que até surpreendem, que a gente sempre percebeu ao longo do ano que são tímidos, mas na hora, lá, a partir do segundo momento, já no terceiro momento, acabaram deslanchando mesmo, né? Então, assim, isso a gente tem que observar. Eu sempre também falei para os professores que existem várias maneiras deles avaliarem os alunos. Há aquele aluno que tem aquele medo de falar, mas que ele está ali interagindo com o colega e está ajudando, passando algum recado para o colega. Quer dizer, o professor precisa avaliar, observar isso aí, para ele avaliar bem o aluno. É isso. A gente estava até falando sobre essa questão, porque tem alguns alunos que realmente têm essa questão da timidez muito forte, assim, né? Ou até mesmo um nervosismo, assim, fora do que a gente sabe que nós temos, né? Um nervosismo normal, mas tem pessoas que têm ali algo talvez um pouco fora do comum, né? Assim, da maioria. E tem alguns alunos que a gente percebe que são assim e que fazem um esforço muito, muito, muito grande para ir pelo menos uma vez. E essa uma vez que vai é uma vez brilhante. Só que a gente, quanto professor, nós temos que saber desse esforço, né? E aí alguns alunos se comparam assim, né? Pela quantidade de vezes. Né? Isso aconteceu muito ano passado, no 8º ano. Não sei se vocês já comentaram, mas no 8º ele faz uma prévia, né, do que seria o Lato Sim, só que de uma forma nacional. E aí, no 8º ano, muitos alunos falaram assim, ai, professora, mas eu falei 5 vezes e o fulano falou uma. Eu não entendi porque a gente tem a mesma nota, né? Que o objetivo deles é a nota, né? E aí a gente tem que ter uma postura muito firme em dizer que nós conhecemos o nosso aluno. E nós sabemos que aquele que mesmo que tenha dito uma frase, uma vez, e que foi importantíssimo, foi um esforço muito grande para ele, porque ele é uma pessoa que tem essa dificuldade, né? Então, é muito importante que a gente conheça os nossos alunos, assim, né? Saiba literalmente que aquilo ali está sendo realmente um esforço muito grande vindo da parte dele e reconhecer isso, né? Reconhecer essa atitude de ir, mesmo que seja uma única vez ou participando pelos bastidores, como o professor falou, né? Ali, pesquisando, articulando, escrevendo alguma coisa com a equipe. Então, é muito importante, a gente precisa ficar focado em olhar não só quem está ali na frente, né, também, mas esses pequenos movimentos. Exato. Outra coisa também, só para acrescentar Pode uma falar, coisa aqui. E eu sempre falei para eles, em algumas oportunidades que eu tive para conversar, para orientá-los, que, olha, nem sempre quem fala muito diz alguma coisa significativamente. Verdade. Às vezes você fala pouco, mas diz muita coisa, diz tudo. Sim. Então, não se preocupe com Quantidade. isso aí. Exatamente. Exatamente. E outra coisa é os professores, Ana, os professores estarem também a par dos temas, porque eles vão ouvir dos alunos. Então, se eles não acompanharem ou não acompanharam ao longo do processo o que vai acontecer, qual é a temática, o que cada comitê vai apresentar, como é que eles vão ter condições de avaliar? Avaliar, né? Tem que ver isso aí, tá? Tem uma palavra importante que é equipe, aproveitando que você comentou também. Né? Não é só o individual, mas saber trabalhar e organizar a equipe ali para alguém falar. O que fala é só um, a equipe são 4. Vai ter equipe que vai falar 2 vão ficar por trás. E assim, vocês comentaram sobre as pessoas que têm timidez e tudo mais. Eu tenho um conselho importante, eu julgo importante, que é, se você é tímido, estude muito. Estude muito. Porque quando você chegar no seu comitê, você vai ver que tem pessoas que estão falando muito, mas como o professor Francisco falou, estão falando nada. Falam muito, mas não falam nada. E assim, você tendo conhecimento do tema, meu amigo, a tua timidez vai ficar de lado e tu vai começar a pulsar querendo falar. Assim, olha, isso tá errado, eu preciso falar, preciso falar. Comigo foi assim, eu sou tímido. Eu comecei lá bem devagar. Só que, diferente de alguns colegas, eu estudei bastante meu tema. Então, quando começaram a falar, o pessoal já se enrolava, o pessoal estava falando besteira. Eu falei, olha, não é bem assim. Então, você vai criando umas participações pequenas, ali um pouco tímidas, mas Significativo. chega no segundo dia, você está conduzindo o debate. Já Você era uma deslancha, pessoa tímida, mas você está conduzindo o debate por quê? Porque você estudou, você sabe do tema, entendeu? Então, você leva a conversa, não tem jeito. Quem tem o conhecimento tem vantagem. Isso é certeza. Ana, eu gostaria que você deixasse para os nossos alunos que estarão no Lato Sim um recado final especial para essa preparação. Aí eu acho que o que eu posso dizer assim para vocês é realmente
se esforçar, né? Assim, é como o Kelvin falou, a gente precisa ter conhecimento, a gente só consegue debater de algo, né, sobre algo, quando a gente sabe, né? Eu até brinco assim com eles, eu não posso conversar com a Maria sobre uma série que ela não viu, né? Ela não vai saber debater comigo, ela não conhece. Então, a mesma coisa é quando a gente fala de um tema desses, né? Então, assim, se aprofundar. Eu sei que muitos estão muito nervosos, assim, porque a gente está com umas situações, era até isso que eu ia comentar, bem específicas de alguns países, né? Onde eles são colocados contra a visão deles, né? Então, eles são colocados numa situação muito, vamos dizer assim, específica e realmente contrária ao que a gente está acostumado, né? Os nossos valores, vamos dizer assim. Então, a gente precisa trabalhar a empatia, né? A gente precisa trabalhar assim, o colocar no lugar do outro, uma outra cultura. A gente tem muitas coisas ali falando a respeito do Oriente Médio, por exemplo. Então, é uma cultura completamente diferente da nossa. E eles estão, assim, extremamente nervosos mesmo, por terem essa responsabilidade, né? De estar debatendo sobre um país que eles nunca ouviram falar, que tem uma cultura completamente diferente da nossa. Então, assim, é realmente estudar, né, se preparar, ter um conhecimento bem profundo e se colocar como se você fosse daquela delegação, né? Se pôr no lugar daquele país, daquele povo, daquele governo, né? E defender com unhas e dentes como se fosse que você acredita mesmo, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, mas eu tenho certeza que ali você vai literalmente trabalhar o seu poder de argumentação, né? De argumentação, de resolução dos problemas. Então, assim, meu recado é estudem, estudem muito, né? Verifiquem a veracidade dos dados, estejam com dados preparados, né? Muitas vezes a gente tem ali situações que requerem isso, né? Você mostrar algum dado, algo do tipo. Então, estejam ali com tudo. E também estudar as outras delegações do seu comitê, né? Você precisa saber como está o seu, entre aspas, adversário, né? Então, você precisa saber, por exemplo, que se uma outra delegação apontar algum erro na sua, né? Alguma coisa que aconteceu específico, você sabe que a outra também aconteceu alguma coisa, então você tem como rebater, você tem como questionar também, então não pode, a gente não pode ficar só sendo questionado, né? A gente tem que ter as nossas cartas na manga, então assim, é estudar bastante mesmo, o tema como um todo, os países, o seu, a situação por completo, porque aí você vai se sentir seguro, como o Kevin falou, para poder ficar ali, né, debater mesmo de frente com os outros delegados. Muito bem, muito obrigada. Nada. Quero agradecer a presença de vocês, Kelvin, professor Francisco, e convidar a todos para ficarem conectados nas redes sociais do Lato Senso, @LatoSenso, e acompanhar ao vivo nos stories como vai estar acontecendo o Lato Sim no final do mês, que os alunos da comunicação estarão fazendo esse trabalho ao vivo durante o evento. Siga todas as redes sociais e, em breve, acompanhe os próximos LatoCast. Até a próxima!